Olá, meus amigos! Tudo jóia? Tudo tranquilo? Bem-vindos ao curso de Direito Ambiental. Meu nome é Fabiano Velli. Vocês, por favor, se inscrevam e participem do nosso canal. Direito Ambiental está na crista da onda. Pessoal, mais uma vez falando de instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente. Na fala passada, introduzimos o assunto cooperação em seus aspectos mais básicos, uma notícia rápida. Vamos aprofundar um pouco? Então vamos começar com um instrumento muito inteligente, a meu ver, pelo menos, é um instrumento muito inteligente, algo que não vai nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É a preservação com consideração à produção e aos produtores. É a servidão ambiental. Servidão tem a ver com o verbo servir. É o sujeito colocar a serviço do meio ambiente uma parte da sua propriedade. É o sujeito deixar de criar boi ou plantar numa área e colocá-la a serviço do meio ambiente, com todas as coisas boas que decorrem dessa preservação ambiental dessa área, como a manutenção dos rios, lagos, solo, polinização para a agricultura, etc. Não existe agricultura sem polinização, praticamente, né? Isso é fundamental. E a gente se esquece que sem abelhas, e são centenas de espécies de abelhas, a nossa agricultura não vai muito longe. É também o sujeito preservar e ganhar por isso. Ganhar dinheiro mesmo. Por exemplo, um proprietário vizinho que usa praticamente toda a sua terra, não deixa 1 centímetro quase de área preservada ou nada de área preservada como reserva legal e precisa, de qualquer maneira, apresentar uma reserva legal, uma área de reserva legal à Secretaria do Meio Ambiente do estado dele. Isso é básico. Toda propriedade tem que ter reserva legal. Pelo menos essa é a regra. Propriedades fundiárias têm que apresentar um mínimo de área de reserva legal. E se ele passou, fez o trator em tudo, fez corte raso em tudo, o que ele vai apresentar para a Secretaria do Meio Ambiente dele? Onde ele vai arrumar essa reserva legal se ele usa toda a sua área para plantar ou para criar? Ora, ele pode alugar a área de outro proprietário que preservou mais para cumprir a lei, que tem área sobrando. Ele pagará tantos mil-reais por ano para apresentar como se fosse sua, dentro da lei, a área do sitiante que preferiu, além da sua própria reserva legal, preservar uma área ainda maior, uma ainda maior quantidade de mata, alugando esse extra para o proprietário carente de área verde. Então, um tem muita produção e nenhuma reserva obrigatória, a chamada reserva legal. O outro tem uma produção lá, mas tem muito mesmo, é árvore, mata nativa, área preservada e por aí vai. Não precisa ser nativa não, mas tem lá até a área mata nativa. Então o que eles fazem? Ele aluga a preservação do sítio dele, lá de uma parte do sítio dele, para o outro que é carente de preservação e o outro paga por isso, ou recebe isso de graça também, não é obrigatório ser um negócio oneroso. É um negócio jurídico, de direito civil / ambiental. Aí vocês podem perguntar, posso negociar uma servidão, Fabiano? Sim, a servidão poderá ser alienada, cedida, transferida, total ou parcialmente, em favor de outro proprietário ou de entidade de fins ambientais, né? Para entidade de fins ambientais, pública ou privada. Ela pode ser gratuita, como eu disse, também pode ser onerosa. Trata-se de serviços ambientais que podem ser remunerados, gente, ou não. O importante é haver o serviço. Perguntam também, é para a vida toda? É eterna? Só se quiser, pois ela pode ser temporária, mas desde que por no mínimo 15 anos. Pode ser perpétua também. Tá bom? Fica ao gosto do freguês. Freguês, literalmente.
Outra coisa interessante, quem dá um terreno em servidão ambiental não precisa ser proprietário. Pode ser apenas possuidor, tem apenas a posse e ainda assim pode, como é o caso de um apartamento que não é seu, mas cuja posse você detém, cuja fruição você detém legitimamente, você aluga esse apartamento e embolsa o aluguel. A mesma coisa a servidão ambiental. A terra não é sua, mas você aluga essa área verde para quem precisa dela na forma de servidão ambiental, já que você tem a posse legítima dessa área. E aí a burocracia para fazer uma servidão ambiental? Existem 3 maneiras de você fazer uma servidão ambiental. Ela pode ser feita por instrumento público ou particular, ou por documento administrativo assinado perante órgão do CISNAMA, instrumento público, particular ou administrativamente. Esse negócio jurídico implica uma limitação, gente, de uso total ou parcial da propriedade. Isso é muito importante. Aquela área lá fica intocada. Fabiano, qual a finalidade da servidão? Ora, finalidade dessa limitação só pode ser uma dessas duas: preservar ou recuperar os recursos ambientais da área serviente, ou seja, aquela que está preservada, ou que vai ser preservada de um possuidor em forma de compensação pela inexistência de reserva legal em outra área, né, dedicada à preservação, sendo ela insuficiente. Ou seja, a função da área demarcada como área serviente é aquela área do instituidor da servidão, não, que fica intocada, seja para ser preservada, seja para se recuperar, não, de modo que compense a falta de área intocada na propriedade de outra pessoa. Eu costumo falar propriedade vizinha, mas não precisa ser vizinha não, tá? Pode ser até distante, né? Há uma discussão sobre bioma, etc. e tal, mas de maneira geral pode ser em qualquer lugar, ou pode ser bem longe uma propriedade da outra. Aquela que está carequinha, aquela que está sem árvore nenhuma, usada praticamente só para plantar soja, por exemplo, cana, né? E aquela que está quase toda preservadinha ou em recuperação, que é a propriedade serviente, que vai ter a área serviente. Eu posso usar qualquer área para uma servidão e ajudar um vizinho sem área suficiente de preservação? Ou seja, eu posso instituir uma servidão na minha área e ganhar com isso, né? Normalmente as pessoas cobram por isso, usando qualquer área lá dentro do meu lote, dentro da minha fazenda. Não exatamente. A servidão não pode ser feita em área que já é área de APP. A área de preservação permanente, já é APP. Com beira de rio, lago, córrego, altos de morro, área muito inclinada. Também não pode ser feita a servidão, gente, em área que já é parte de reserva legal obrigatória do próprio possuidor do imóvel serviente. Ora, ele usa essa reserva legal dele, ele também tem que ter a dele, para ele usar. Ele não pode pegar a reserva legal dele e usar para ele e alugar para o outro. Não, tem que ser outra área, uma área a mais, de maneira que a gente tem que duplicar essa área aí, né? Uma área de reserva legal é para ele mesmo e a outra é para ele comerciar. E a individualização dessa área, né? Como é que eu vou saber? O documento que instituía a servidão ambiental deve apresentar, olha, presta atenção, memorial descritivo da servidão, da área de servidão, georreferenciado, satélite, os objetivos e a área dessa servidão, direitos e deveres do dono ou do possuidor, né, que instituía a servidão, o prazo de duração, para sempre, 15 anos, 20 anos, os requisitos mínimos para que a gente possa chamar essa restrição de servidão ambiental são os mesmos que a gente vê previstos na legislação para a reserva legal. É preservar.
A averbação da servidão será feita na matrícula dos imóveis envolvidos, sejam eles servientes ou dominantes. Ora, vamos deixar claro aqui, se eu estou tratando da área em que temos ali uma área sendo preservada, né, onde se localiza a servidão, a área de servidão propriamente dita, nós temos aí um imóvel serviente, ele serve ao outro, que o domina. A área careca, sem árvore nenhuma praticamente, usada para agricultura, ou pouco preservada, pelo menos, tem coisa que nem, né, que ela nunca vai poder deixar de tirar, mas a área com pouca árvore precisa de um complemento e por isso paga para ter a servidão, se chama, né, o imóvel em que ela se localiza se chama imóvel dominante. Tem que haver registro nas duas matrículas. Gente, é um direito real. Essa restrição à fruição e uso de um bem, que é a servidão, vai acompanhar o imóvel por todo o tempo para o qual ela foi prevista, mesmo havendo a transmissão de imóvel. Há uma sequela. E aí pergunto, Fabiano, não havia uma forma de servidão antigamente, ainda no Código Florestal antigo e tal? Sim, ocorreu que chamava-se antiga servidão florestal, prevista na Lei 4771 de 65, o antigo Código Florestal. A partir de 2012 passou também a ser chamada de servidão ambiental. Então o que era florestal virou ambiental, mesmo tratamento. Vamos falar agora dos deveres do proprietário do imóvel serviente, ou seja, aquele em que se localiza a área a ser preservada. Na servidão, de um lado, temos o instituidor, ou seja, o dono ou possuidor da área serviente, que foi escolhida para ser mantida intacta. Do outro lado, nós temos o detentor da servidão, ou seja, aquele que usufrui da servidão feita em terra alheia. Esse sujeito mora no terreno dominante, ou age lá no terreno dominante. Vamos lá, vamos falar dos deveres do instituidor, daquele que tem uma área lá sendo preservada no seu sítio. Primeiro, manter a área sob servidão ambiental. O prometeu tem que cumprir. Não pode, claro, prometer conservar a área e depois usá-la como pasto. Número 2, prestar contas ao detentor sobre as condições dos recursos naturais ou até os artificiais. Em geral, o detentor está pagando e tem todo o interesse em se manter informado. Então, o dono, o que está pagando pela servidão, tem o interesse de ver se aquela servidão está sendo preservada mesmo, se aquela área está sendo mantida mesmo como sua reserva legal alugada. Terceiro dever, né, então tem que ter clareza por parte do instituidor. Terceiro dever do instituidor é permitir, inclusive, uma inspeção na área pelo detentor, aquele que paga pela servidão. Mais uma vez, ele tem interesse de ir lá, de vez em quando, dar um rolé lá, dar uma volta lá para ver se está tudo ok, porque senão, se chegar o pessoal da fiscalização ambiental, vai ver, essa servidão aqui é de araque, ela não funciona. Amigos, o quarto dever do instituidor é defender a posse da área serviente preservada, ou seja, manejar as ações possessórias contra invasão, por exemplo, até de esforço possessório imediato, se necessário, diante de ameaça à posse. Ele tem que cuidar, inclusive, da posse contra invasão de terceiros. Né? Nós vimos os deveres do instituidor, aquele que tem a área dentro de si, aquele que está ganhando normalmente ou está fazendo um favor para o outro para preservar uma área em prol de um outro prédio, né? De um outro terreno chamado dominante, em que falta a área de reserva legal. Agora vamos falar dos deveres do detentor. Ele tem que, número 1, documentar as características ambientais da área. Isso porque o órgão ambiental, normalmente estadual, sempre vai querer controlar o que o detentor, aquele que
que tem a terra meio careca lá e está comprando, afirmou ser uma área de valor ambiental. Ah, eu não tenho área aqui, mas estou alugando, né, como servidão, uma área muito boa a 3 quilômetros daqui, num sítio lá que está tudo preservadinho, tão tranquilo. Ele tem que informar se essa área é tão boa mesmo. E ele tem que ser honesto nessas informações. Ele, número 2, tem que periodicamente monitorar essa servidão. O detentor não tem apenas o direito de vigiar a área de servidão pela qual ele está pagando normalmente, porque raramente é de graça, para ver se ela está realmente preservada. Ele não é só direito, ele tem também a obrigação de fazer isso. 3, prestar informações a interessados na aquisição ou aos sucessores da propriedade, né? De que ali há uma servidão, etc. e tal, o seu lote tem servidão e tal. 4, manter os arquivos, os cadastros, os relatórios da atividade, da área, totalmente atualizados. 5, defender judicialmente a servidão. Ou seja, não apenas o instituidor, aquele que tem a servidão na sua área, tem que defendê-la, a posse contra invasor e tal, né, no interesse da preservação, né? Esse interesse, na verdade, ultrapassa o interesse próprio do instituidor. Ele é de todos, inclusive daquele que paga pela servidão. E ele tem que ir judicialmente atrás daqueles que impedem a regeneração ou a preservação da área pela qual ele está pagando lá no sítio do seu Beltrano, do seu Cicrano, que ele está mantendo em parte, né, com muitas vezes o seu dinheiro, pagando ali uma servidão para esse sítio ficar preservado, já que a sua área mesma, ela está muito utilizada, excessivamente utilizada. Então, beleza, gente? É o que nós temos por agora. Vamos estudar em casa, estudar onde pudermos, estudar como pudermos, estudar na hora em que pudermos. Nada nos deterá. Aproveitem o dia, um grande abraço, até mais.